Eu sempre achei que fosse impossível me decepcionar com o meu afilhado. Eu o vi crescer, cuidei dele quando era pequeno, participei das apresentações da escola, das festinhas, das noites de febre. Fui mais que uma madrinha, fui quase uma segunda mãe. Por isso, quando ele cresceu e começou a namorar, achei que teria meu lugar garantido em cada passo importante da vida dele. Mas eu estava completamente enganada. O nome dele é Caio. Desde pequeno, ele foi carinhoso, atencioso e sempre dizia que eu era a mulher mais especial da vida dele depois da mãe. Eu acreditava, sabe? Ele cresceu me dando presentes no Dia das Madrinhas, me ligava toda semana, me contava sobre os amores, as decepções, até que conheceu a Lívia. Foi aí que tudo começou a mudar, e eu nem percebi. Lívia entrou na vida do Caio como uma tempestade disfarçada de brisa. No início foi simpática comigo, me chamava de Dinda para todos ouvirem. Dizia que eu era essencial na vida do Caio. Mas aos poucos, isso virou só fachada. Ela começou a se incomodar com a nossa proximidade, a achar exagerado ele me contar tudo, a dizer que eu mandava demais nas decisões dele. E ele, feito um bobo apaixonado, foi cedendo. Comecei a notar a distância quando parei de ser chamada para os almoços em família. Os convites que antes eram automáticos começaram a sumir. Caio não ligava mais como antes. E quando eu tentava puxar assunto, ele era seco, evasivo. No fundo, eu já sabia que era influência da Lívia, mas me recusava a acreditar que ele permitiria isso. Não comigo. Até que veio a bomba, o casamento. E eu descobri, por terceiros. Isso mesmo. Eu soube que ele ia se casar por meio de uma colega da minha irmã, que viu uma foto do chá de panela nas redes sociais. Eu fiquei parada olhando para a tela do celular, com o coração apertado. Como assim meu afilhado vai casar e eu sou a última a saber? Nem um convite? Nem uma mensagem? Nada? Respirei fundo e tentei não surtar. Pensei, deve ser um engano, talvez ele ainda vá me chamar, talvez estejam esperando resolver os detalhes. Afinal, quem em sã consciência deixaria a madrinha de batismo fora de um momento tão importante? Mas os dias passaram, as semanas também, e nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum convite. Eu, com o coração partido, decidi perguntar diretamente. Mandei uma mensagem simples, fiquei sabendo do casamento. Que surpresa boa! Quando vai ser? Já estou preparando meu vestido. Esperei a resposta com o peito apertado. E o que recebi foi um então resolvemos fazer algo mais íntimo, só com os mais próximos mesmo. Nada pessoal, Dinda. Nada pessoal? Como assim nada pessoal? Me senti chutada, usada, descartada. Alguém que ele jogou fora como se os anos de dedicação não valessem nada. Eu estava fora do casamento do meu próprio afilhado. E ainda tive que engolir ele dizendo que era algo íntimo, enquanto as redes sociais da Lívia estavam lotadas de fotos do chá de panela, da despedida de solteiro e da escolha das madrinhas e padrinhos, todos amigos recentes e familiares dela. Eu nem sequer fui considerada. E não parou por aí. Eu descobri depois que ele me bloqueou nas redes. Sim, bloqueou. Eu não podia ver mais nada do perfil dele. Tudo porque eu curti uma publicação antiga com ele e outra ex. A Lívia viu e ficou furiosa, e ele, simplesmente apagou minha presença da vida dele. Como se eu fosse uma ameaça, um erro, um fantasma do passado. Nesse momento parei e pensei, chega, eu não sou o tipo de pessoa que implora por consideração, mas também não sou idiota. Se eles acham que vão me excluir de tudo sem consequência, estão muito enganados. Porque eu não sou apenas a madrinha, eu sou a mulher que ensinou Caio a andar de bicicleta, que guardou os segredos dele, que tem histórias capazes de virar a cabeça de qualquer pessoa. E acredite, algumas delas, a Lívia nem sonha que existem. Foi então que eu tomei a decisão. Eu não ia ficar chorando pelos cantos. Se eles queriam me apagar da vida deles, tudo bem, mas eu também saberia me posicionar. Comecei a organizar minhas ideias, rever fotos antigas, vídeos, mensagens. Lembrei de uma em especial. Um vídeo do Caio, aos 17 anos, bêbado, chorando porque tinha engravidado uma garota e a Lívia nunca soube disso. Eu tinha ajudado ele a resolver tudo na surdina. Isso ficou salvo comigo, e eu nunca tinha mostrado a ninguém. Mas antes de pensar em qualquer tipo de exposição, decidi ir ao casamento. Isso mesmo. Sem convite, sem ser chamada, sem aviso. Eu ia aparecer lá linda, vestida para arrasar, e mostrar que eu não era invisível. Afinal, foi num buffet público com centenas de convidados.
Eles podiam tentar me excluir, mas não podiam me impedir de entrar. Coloquei meu vestido mais elegante, fiz um penteado impecável e fui. Quando entrei no salão, as pessoas me olharam surpresas. Muitos me reconheceram, vieram falar comigo e elogiaram minha presença. Alguns até perguntaram por que eu não estava entre os padrinhos. Eu apenas sorria e respondia, porque a vida ensina, mas o coração também dá aula. A Lívia me viu primeiro. Ela congelou, pálida, paralisada. Tentou disfarçar, virou o rosto, cochichou com uma das madrinhas. Caio apareceu segundos depois, segurando a mão dela, e quando me viu, a expressão foi de puro choque. Ele não sabia o que fazer. Fingiu um sorriso forçado, veio me cumprimentar e disse baixinho: Dinda, por favor, não faz cena. E eu respondi com toda a classe: cena? Meu amor, quem escreve história como a minha não precisa atuar. Ali diante de todos, eu fiz meu primeiro pedido. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, já percebeu que essa história tá só começando. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você teria feito no meu lugar. Porque o melhor ainda está por vir. Depois desse pequeno impacto inicial, me sentei em uma das mesas. Claro, não era uma mesa reservada, afinal, eu não estava na lista. Mas conheci algumas tias distantes, primas do lado da mãe dele, que me acolheram com naturalidade. Era como se todo mundo ali soubesse que no fundo eu tinha direito de estar presente. Mais do que muitos convidados que estavam ali só para tirar selfie. O cerimonial seguiu. Teve música, teve discurso, teve troca de olhares nervosos entre a Lívia e o Caio, e teve um silêncio ensurdecedor entre nós. Eu só observava cada detalhe. E o que mais me chamava a atenção era como ela queria controlar tudo, cada passo, cada expressão dele. O Caio parecia um boneco nas mãos dela. Um homem apagado, distante da versão espontânea e alegre que eu ajudei a criar. Na hora dos votos, Lívia fez questão de dizer o quanto eles eram livres de influências externas, como estavam rompendo com laços tóxicos do passado. Aquilo foi um recado direto para mim. Eu sorri, bati palmas e levantei minha taça. Eles queriam guerra silenciosa? Então iam ver como eu lido com provocações. Depois do brinde, esperei o momento mais propício. A festa estava a todo vapor, os convidados relaxados, o DJ aumentando o som, e eu caminhei até um dos padrinhos que eu conhecia bem, o Tiago, primo do Caio. Entreguei um pendrive nas mãos dele e pedi para ele dar ao responsável pelo telão. Pedi apenas que exibisse o conteúdo no final da próxima música lenta. Ele confiava em mim. E fez exatamente isso. Quando o vídeo começou a rodar, as luzes se apagaram como parte do show. Todos acharam que seria uma homenagem. E era, de certa forma. Apareceram imagens do Caio criança, comigo segurando ele no colo, fotos de Natal, vídeos de aniversários. O salão inteiro ficou emocionado, até que começaram os áudios. Sim, os áudios. Os áudios começaram de forma leve. Caio dizendo o quanto me amava, que eu era a melhor madrinha do mundo. Depois vieram os mais delicados. Em especial, era ele aos prantos, dizendo que tinha engravidado uma garota, que a Lívia jamais poderia saber, e que só confiava em mim para resolver aquilo. O salão ficou em silêncio. De repente, o casamento dos sonhos virou um documentário da vergonha. A Lívia arregalou os olhos, correu até o DJ, mandou desligar tudo, mas já era tarde demais. O que foi mostrado, ninguém ia esquecer. Algumas pessoas começaram a cochichar, outras se afastaram, e o clima de festa virou um clima de funeral social. Caio ficou imóvel. A cara dele era de alguém que percebeu que perdeu tudo em questão de minutos. A máscara caiu. Saí do salão como uma dama. Em silêncio, sem gritar, sem me exaltar. Simplesmente caminhei com a cabeça erguida. Enquanto isso, eles estavam no meio do caos tentando abafar os danos. Algumas tias vieram me agradecer por ter mostrado quem ele realmente era. Outras, mais próximas da Lívia, ficaram boquiabertas sem saber o que dizer. Mas no fundo, todas sabiam que a verdade veio à tona por alguém que foi traída com desprezo. E para quem acha que foi vingança demais, eu digo com toda certeza, não foi. Não fiz aquilo por raiva, mas por justiça. Eu poderia ter exposto muito mais. Mas escolhi só o necessário. Porque eu aprendi que o silêncio ensina, mas a verdade destrói. E ele precisava aprender isso. Eles dois, juntos. E olha, se você tá aqui acompanhando essa história e quer mais histórias reais com lições de vida, reviravoltas e um toque de ironia, então para tudo agora e se inscreve no canal.
Deixa seu like, comenta aqui embaixo se você teria coragem de fazer o mesmo. Essa história é só uma das muitas que eu tenho guardadas. Nos dias seguintes, meu celular não parava. Recebi mensagens de familiares, amigos e até de desconhecidos que estavam no casamento. Muitos me parabenizando pela coragem. Diziam que eu fiz o que muita gente gostaria de fazer, mas não teria peito. Claro, teve quem me criticou também. Mas sabe o que me confortava? A certeza de que eu nunca menti. Eu apenas mostrei a verdade, aquela que eles tentaram esconder. A própria Lívia me mandou uma mensagem. Um texto longo, cheio de palavrões e acusações. Disse que eu arruinei o dia mais feliz da vida dela. Eu li cada linha com um sorriso no rosto. No final, respondi com apenas uma frase: o dia mais feliz da sua vida começou com uma mentira. Eu só fiz o favor de terminar com a verdade. Depois disso, ela me bloqueou. E o Caio? Ah, ele não teve coragem de me procurar. Mas soube que ele foi morar um tempo na casa de um amigo, enquanto a Lívia decidiu tirar um tempo longe dele. Ou seja, o conto de fadas ruiu de vez. E a ironia é que tudo poderia ter sido evitado com um simples gesto de consideração. Um convite, um abraço, um reconhecimento. Mas como eles escolheram me apagar, eu também escolhi o meu papel, o de quem não aceita ser tratada como lixo. De quem levanta, se arruma e mostra que tem voz. Não sou vilã, nem santa. Sou mulher, e como mulher eu me valorizo. E às vezes, valorizar a si mesma significa deixar os outros lidarem com as consequências dos próprios atos. Se você já se sentiu excluído por alguém que você amava, se já foi deixado de lado, esquecido, ignorado, comenta aqui embaixo. Vamos criar um espaço para compartilhar essas histórias, porque infelizmente, isso é mais comum do que parece. E claro, se ainda não deixou seu like e sua inscrição, essa é a hora. Me ajuda a fazer essa mensagem chegar em mais pessoas. Depois daquele episódio, me afastei ainda mais de tudo relacionado ao Caio. Não por mágoa, isso eu já tinha superado, mas por respeito a mim mesma. Não queria mais participar de ciclos onde eu era lembrada apenas quando era conveniente. Aprendi com dor e classe que nem todo afeto que a gente oferece é reconhecido. E que tudo bem, desde que a gente saiba o próprio valor. Os meses passaram, e algumas pessoas que me julgaram no começo voltaram atrás. Vieram me pedir desculpas, disseram que agora entendiam meu lado. Um deles foi o próprio pai do Caio, que me ligou e disse: "Você foi a única pessoa que sempre esteve com ele." E ele só percebeu quando já era tarde demais. Confesso que fiquei emocionada. Era como se finalmente alguém enxergasse tudo o que fiz. Recomecei minha vida com mais leveza. Me concentrei nos meus projetos, me aproximei de pessoas que realmente somam. E o melhor, nunca mais aceitei migalhas emocionais. Se não for para caminhar comigo com respeito, prefiro seguir sozinha. Não guardo rancor, mas guardo lições. E essa história foi uma das maiores da minha vida. O Caio? Soube que tentou reatar com a Lívia, mas ela não quis mais. Disse que não confia mais nele. Que ironia, né? Ela que tentou me apagar, acabou descobrindo que o noivo escondia muito mais do que ela imaginava. E ele, por sua vez, nunca mais falou em casamento. Não sei o que ele anda fazendo, e sinceramente, nem me interessa mais. A única coisa que levo comigo é a certeza de que me respeitei, de que fui fiel à minha história, ao meu afeto, à minha verdade. E que mesmo sendo excluída eu me mantive firme. Às vezes, a vingança não é gritar, é apenas se manter em pé enquanto os outros desmoronam com as próprias mentiras. Teve um momento, semanas depois do casamento, em que me peguei olhando algumas fotos antigas. Eu com o Caio pequeno no colo, no batizado, nas festas de aniversário, e por alguns segundos, senti saudade daquela conexão pura que a gente tinha. Mas foi só isso, um segundo. Porque logo lembrei de como ele me tratou, de como permitiu que alguém apagasse minha existência da vida dele. Essa história me ensinou muito sobre ciclos. Sobre como às vezes é necessário fechar portas sem deixar frestas. Algumas relações, por mais significativas que pareçam, têm prazo de validade. E insistir em mantê-las vivas é como tentar segurar areia entre os dedos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Inclusive a parte do vídeo. Não porque tenho orgulho de ter exposto os dois, mas porque me orgulho de ter colocado um ponto final com coragem. Porque se eu tivesse saído calada, engolindo tudo, eles teriam vencido. E não mereciam esse troféu.
Hoje eu conto essa história não como um desabafo, mas como um alerta. A gente precisa estar atento a quem realmente valoriza nossa presença. Porque tem gente que só quer a gente por perto quando é conveniente, quando precisa de colo, de dinheiro, de atenção. Mas na hora de dividir os frutos da colheita, nos esquecem. E se você chegou até aqui, é sinal de que essa história te tocou de alguma forma. Então aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Não esquece de comentar aqui embaixo. Já apagaram você da vida de alguém que dizia te amar? Vamos conversar. Meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Era do próprio Caio. Um texto longo, confuso, cheio de arrependimento e desculpas. Ele dizia que foi influenciado, que se sentia um lixo por ter me excluído, que sonhava em reatar nossa conexão. Dizia que agora entendia quem era de verdade para ele. Mas sabe o que eu fiz? Nada. Visualizei e deixei no vácuo. Porque tem coisas que depois que quebram, não se colam mais. Eu não precisava mais de explicações. Já tinha feito as pazes comigo mesma. A ausência dele deixou de doer. E o silêncio dele, que antes machucava, agora era apenas paz. O mundo dele desmoronou porque ele cavou sozinho esse buraco. Eu só fui o espelho que refletiu o que ele tentou esconder. Voltei a ser madrinha, sim, de outra criança, filha de uma grande amiga. E dessa vez sou valorizada, lembrada, convidada. Tudo flui com verdade. Porque quando a gente se livra de gente ingrata, abre espaço para conexões sinceras. Gente que te enxerga, que te ouve, que te respeita. É isso que importa. Essa história toda virou um marco na minha vida. Me ensinou a amar sem me anular, a doar sem me esquecer. E mais, a nunca mais aceitar ser tratada como dispensável. Eu sou essencial na minha própria história. E se alguém não me quiser por perto, tudo bem. Mas não espere que eu fique onde não há espaço para mim. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Essa história não é só minha, é de todos que já foram apagados por quem jurava amor. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso. Às vezes a vingança mais poderosa é simplesmente seguir em frente com dignidade, enquanto os outros afundam nos próprios erros.